Bem, pessoal, falar do desmaio e as suas principais causas, né? Como a gente investiga, né? Vamos lá para você entender direitinho. É muito comum no nosso dia a dia a gente ter e acontecer com a gente passar mal por algum motivo. Vou dar exemplo para você. Não me alimentei, estava jogando futebol, isso e aquilo, sol muito forte, desmaiei. Ou estava muito estressado, muito preocupado, passei mal, a pressão caiu, aconteceu. Quem está no dia a dia na rua vê alguém no ponto de ônibus, em algum local, de repente passou mal. Na cabeça da gente médico, né, a gente chama isso, né, os desmaios, as síncopes, né, esse mal-estar, um mal-estar súbito, que às vezes não dá tempo do paciente nem avisar para ninguém, e de repente ele perde a consciência. O que você, que não é médico, está vendo é isso. Na cabeça da gente médico, a gente começa a ver por que isso aconteceu. Que a dúvida de você se está assistindo esse vídeo é porque aconteceu isso com alguém ou com alguém que você gosta, você está preocupado por que acontece. Tem muita causa para isso acontecer. Né? Vou dividir nas principais causas para você entender direitinho. A das principais causas que mais lideram, né, muitas vezes são causas relacionadas a problemas cardiovasculares. Então, existem pessoas que têm a parte do sistema nervoso autônomo dela muito sensível. Então, algumas situações, como fortes emoções, viu sangue, ficou em pé muito tempo na fila, né, faz com que a pressão dela caia, e aí o sangue não chega direito ao cérebro, ela tem aquele mal-estar, que ela tem aquela sensação que a gente chama de pré-síncope, né, de que vai desmaiar, ela deita, muitas vezes ela desmaia, mas o fato dela deitar, a pressão normaliza, o sangue começa a chegar de novo do cérebro, ela desperta. Então, geralmente dura alguns segundos. Essa causa das causas mais benignas, pode ser numa briga, num estresse, numa fila há muito tempo, isso acontecer com você. Na maioria das vezes, isso não gera grande preocupação. Você vai evitar esses fatores encadeantes para isso não acontecer. Tem um outro paciente que precisa de alguma medicação específica, né? Mas essa tem um grande destaque, em especial pessoas mais jovens, sem nenhum tipo de problema. Mas, mesmo esses casos, a gente, na maioria das vezes, vai investigar, porque a gente fica preocupado com o paciente com arritmia. As arritmias cardíacas, se o coração é uma bomba que está bombeando sangue para tudo que é lugar, e ele precisa ter o ritmo cardíaco certo, e o paciente tem uma arritmia, e de repente aquele ritmo não está legal, não manda sangue para onde tem que mandar, não chega sangue no cérebro, a pessoa desmaia também. Então, quando você vê a pessoa desmaiando, você até pode imaginar que é um vasovagal, algum outro fator. Você vai ter que investigar a causa cardíaca. Por isso que o paciente acaba fazendo um eletrocardiograma, um Holter, para ver se esse ritmo cardíaco está ok, está bem, e não é essa causa. Mas é uma das causas que lideram também. Outra causa, causa cardíaca também, tem pacientes que têm problema, especial população mais idosa, né, dos vasos, né? Então, às vezes, o vaso está muito rígido, isso prejudica o sangue chegar em algum lugar, em situação específica, muito tempo em pé. O idoso tem, às vezes, essa hipotensão postural, porque os vasos dele, às vezes, ficam mais rígidos, né? Pode ser também a bomba do coração não está igual, também da população da terceira idade, né? A fração de ejeção, quanto joga de sangue não está sendo suficiente, então, às vezes, eles têm causa de desmaio, também população com idade mais avançada, né? Pacientes que têm problema nessas artérias do coração, que às vezes fazem angina ou têm um mal-estar, e às vezes acabam desmaiando também por causa disso. Essas são causas também que a gente tem que investigar, né? As causas cardíacas têm grande liderança. As causas neurológicas, que é a minha área, né? A gente também vê com frequência muito grande, e em especial as epilepsias. As epilepsias, quase 2% da população tem. Então, é muito comum. E aí o que que acontece, né? Na maioria das vezes da epilepsia, tem um clássico que aí todo mundo já sabe, né? Mesmo quem é leigo, quem não é médico já vê, que é aquela pessoa que perde a consciência, se debate, muitas vezes dá até um urro, um grito, se urina muitas vezes, aí ela desmaia subitamente, passa mal, fica enrijecido, dura ali alguns segundos a minutos, depois ela volta a despertar e tem a clássica crise epiléptica, crise convulsiva, tônico, que fica tônico, clônico, porque ela se sacode, né? Generalizada, que acomete o cérebro inteiro e ela acaba desmaiando. Mas também tem causas de síncope, né, ou de desmaio, né, epilépticas, que não são desse jeito. Tem paciente que tem crise focal, tem paciente que tem uma crise específica na área do comportamento, às vezes comportamento bizarro, às vezes motora. Então, tem uma crise que a gente chama parcial complexa, então ela pode ter um movimento motor, muda um pouquinho a consciência, desmaia, depois volta. Tem paciente que tem ausência, ele fica como se estivesse apagado. Tem paciente que tem hipotonia, então ele cai o tônus muscular, de repente desmaia. Como a gente vai investigar isso? Exames cerebrais, ressonância, eletroencefalograma, não só cardíaco. Então percebo que a maioria das vezes o paciente que tem um desmaio, o médico vai investigar causas cardíacas, causas neurológicas, e vem a terceira causa, que também é muito frequente, metabólicas.
Você tem uma diabetes, você toma um remédio, o seu açúcar caiu muito, você pode desmaiar também. Então, diabetes é uma causa, né? O hipotireoidismo, o hipertireoidismo, coisas que mexem no seu metabolismo que podem também ocasionar essas síncopes, tá bom? Distúrbio hidroeletrolítico, né? Pacientes que estão urinando mais do que precisam, né, por diversos motivos, né, não beberam água suficiente, a pressão também pode cair. Então perceba que são muitas doenças que chegam para a gente com o mesmo sintoma. E aí a gente vai investigar pedindo uma série de exames de sangue, exame de coração, exame neurológico também, tá bom? Espero ter ajudado.